Quantas vezes Deus nos chama a seguir em frente, mas o medo e o apego ao passado nos fazem hesitar. A leitura de hoje nos leva a um momento decisivo. O tempo de escolher entre olhar para trás ou confiar no caminho que Deus está abrindo. Prepare-se para uma palavra forte sobre livramento, obediência e a graça que nos alcança mesmo quando estamos indecisos. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 19, versículo do 15 ao 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, à mulher e às 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região. Mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor, e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso, foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus envia mensageiros celestiais com uma missão clara: tirar Ló e sua família da cidade marcada pela injustiça. Mesmo diante da urgência, Ló hesita. E é justamente aí que vemos a compaixão do Senhor. Ele não espera uma resposta perfeita. Toma Ló pela mão, junto com sua esposa e filhas, e os conduz para fora. Essa imagem nos mostra que muitas vezes o livramento de Deus chega quando nem conseguimos reagir. Ele não espera nossa força. Ele age por misericórdia. Quando estamos paralisados, Ele nos carrega. Quando não sabemos o que fazer, Ele age por nós. Às vezes, o livramento de Deus vem não porque merecemos, mas porque Ele decidiu ter compaixão. É assim que Ele cuida de quem escolhe ouvi-lo, mesmo que ainda esteja aprendendo a obedecer. A ordem foi clara e sem rodeios. Salve sua vida, não olhe para trás. Não era apenas uma instrução de fuga, mas um apelo espiritual. Deus não queria apenas tirar Ló de Sodoma. Ele queria arrancar Sodoma do coração de Ló. E isso só seria possível com um corte completo, sem nostalgia, sem volta. Muitas vezes queremos o novo de Deus, mas com um pé preso no que já ficou para trás. Apegos, memórias,
desejos, tudo isso precisa ser deixado no passado quando decidimos caminhar pela fé. É preciso confiar que, mesmo sem entender o que vem pela frente, Deus já preparou o lugar seguro. Se você sente que Deus está te chamando para algo novo, comenta aqui: eu recebo esse novo tempo, e permita que essa verdade alcance outras vidas também. Ló, ainda assustado, pede aos anjos que o deixem fugir para uma cidade menor, pois teme não conseguir alcançar a montanha indicada. Ele estava diante de um livramento claro, mas ainda assim vacilava. E Deus, mais uma vez, acolhe sua fraqueza. Ele permite que Ló siga para Segor, uma cidade pequena, mas suficiente para sua salvação. Essa resposta nos ensina algo profundo. Deus leva em conta nossas limitações. Ele não cancela seu plano porque temos medo. Ele ajusta o percurso sem perder o propósito. O Senhor nos conhece por inteiro, sabe o quanto conseguimos suportar e molda a rota para que possamos segui-la até o fim. Mesmo quando não confiamos plenamente, Ele segue confiando em nós. A salvação continua sendo oferecida, mesmo quando avançamos aos tropeços. O importante é não parar. Assim que o sol nasce, Ló entra na pequena cidade de Segor, enquanto atrás dele se inicia um juízo terrível. Do céu, o Senhor faz chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O que antes parecia estável e seguro é completamente destruído. As cidades, seus habitantes, suas construções, tudo é consumido. Não sobrou nada. É um cenário que revela a seriedade do pecado e o limite da paciência divina. Ao mesmo tempo, esse contraste nos mostra que obedecer, mesmo com medo, pode nos conduzir à vida. O que salvou Ló não foi sua coragem, mas sua resposta. Ele não precisava entender tudo, só precisava seguir o que Deus havia dito. Quantas vezes ficamos esperando ter forças ou garantias para agir? Mas a fé verdadeira é confiar mesmo sem ver o final do caminho. Para uns, aquela manhã foi de juízo. Para Ló, foi o começo de uma nova chance. A diferença esteve em uma única escolha: ouvir e obedecer. No meio da fuga, a mulher de Ló faz o que foi expressamente proibido. Ela olha para trás. E nesse simples gesto se desfaz toda a proteção. Ela se transforma numa estátua de sal, parada entre o passado e o futuro que não viveu. Esse ato revela algo profundo. O coração dela ainda estava preso ao que Deus já havia decidido deixar para trás. O olhar dela não era de curiosidade, mas de apego. E isso a impediu de seguir. Muitas vezes, não é o que deixamos que nos destrói, mas a saudade do que deveríamos ter abandonado por completo. É perigoso alimentar sentimentos por aquilo que o próprio Deus já julgou. A fé exige rompimento, e esse rompimento precisa ser total. Se hoje você decide avançar sem se apegar ao que ficou, escreve nos comentários: eu sigo em frente com Deus, e declare essa escolha sobre a sua vida. Logo ao amanhecer, Abraão se levanta e vai até o lugar onde havia estado com Deus em oração. De lá, ele contempla de longe a fumaça subindo da terra, um sinal visível de que o juízo havia se cumprido. Ele não estava perto do caos, mas estava atento ao que Deus estava fazendo. Essa cena nos lembra que há um lugar de intercessão que nos permite enxergar a realidade com os olhos do Espírito. Abraão não podia impedir tudo, mas sua oração teve peso no céu. Ló foi salvo por causa de um clamor que Deus não esqueceu. Essa parte da história nos ensina que nem sempre veremos o resultado da nossa oração imediatamente,
Mas o Senhor jamais ignora a súplica de um coração justo. Interceder é crer que, mesmo à distância, Deus pode agir. E muitas vezes a resposta não virá para nós, mas para quem amamos. A leitura encerra com uma frase poderosa. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Isso muda tudo. Ló não foi poupado apenas por suas atitudes, mas por causa da aliança que Deus tinha com alguém que intercedia por ele. Abraão orou, insistiu, pediu misericórdia, e mesmo que Sodoma tenha sido destruída, Ló foi preservado. A intercessão tem esse poder: mover o coração de Deus em favor de quem nem sempre está buscando. Talvez hoje você esteja colhendo frutos de orações feitas por alguém que te ama. Uma avó, um amigo, um pai, uma mãe. Ou talvez você seja esse intercessor, aquele que clama por um filho, um cônjuge, alguém distante. A história de Ló é um lembrete. Deus se lembra das orações. E quando Ele se lembra, Ele age com graça, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. A história termina com um contraste marcante: destruição para uma cidade que se recusou a mudar e salvação para quem escolheu obedecer, ainda que com medo. O juízo de Deus é real, mas sua misericórdia é ainda maior. Ele não tem prazer na ruína de ninguém. Seu desejo é sempre o arrependimento e a vida. O que Ló viveu foi mais do que um escape físico. Foi um convite a viver sob a direção de Deus. Hoje você também está diante de um chamado. Talvez Deus esteja te pedindo para romper com algo, para deixar um lugar, uma lembrança, um padrão. Não olhe para trás. Há um novo caminho preparado e a sua resposta pode mudar tudo. Está pronto para deixar o passado e viver o novo de Deus? Escreve nos comentários: Senhor, eu escolho seguir contigo. E envie esse vídeo para alguém que precisa largar o que ficou para trás e dar um passo de fé. Que Deus abençoe sua jornada. Vá na paz do Senhor. E a gente se encontra amanhã para mais uma palavra. Amém.